Muito boa tarde, bem-vindo à Opinião Pública. Vamos falar do combate à corrupção e das recentes operações da Polícia Judiciária. Esta terça-feira, mais de 200 elementos da PJ participaram em buscas na zona da Grande Lisboa, no âmbito da Operação Tax Free, relacionada com suspeitas de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem e falsidade informática. Foram feitas cerca de 120 buscas a repartições de finanças, residências, escritórios e empresas. 15 pessoas foram detidas. Ao meio-dia, os elementos da Judiciária deixavam a 8ª repartição. No bairro de Alvalade, em Lisboa, a Judiciária e o Ministério Público procuraram provas da alegada corrupção que está a minar a autoridade tributária. Quase à mesma hora, saíam também os inspectores da repartição de finanças da Praça do Chile. Um polvo que levou para a rua mais de 200 polícias em 100 buscas, quase todas na Grande Lisboa. Entraram em escritórios de advogados, casas, empresas e repartições de finanças. A Procuradoria-Geral da República diz que os suspeitos de crimes de corrupção ativa e passiva são técnicos e inspectores da administração tributária, chefes de finanças. Há até um diretor de serviços da autoridade tributária, um diretor de finanças adjunto, um membro do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, advogados, técnicos oficiais de contas e empresários. Um extenso rol de suspeitos de corrupção ativa e passiva. Um esquema que envolvia luvas a chefes e adjuntos de repartições de finanças que, a troco de dinheiro, passariam falsos perdões fiscais. As empresas com dívidas ao fisco e que assim obtinham declarações falsas podiam depois participar, por exemplo, em concursos públicos. Em causa estarão muitos milhões de euros num inquérito que se encontra em segredo de justiça e que conta com a colaboração da autoridade tributária. As buscas e detenções realizadas no âmbito da Operação Tax Free desta terça-feira são o ponto de partida para esta opinião pública. Queremos ouvir o que pensa sobre as últimas operações levadas a cabo pela Polícia Judiciária no âmbito do combate à corrupção. Lembramos que na semana passada, na Operação Aquiles, foram detidas 15 pessoas, entre elas o antigo coordenador e um inspetor-chefe da Polícia Judiciária por suspeitas de associação criminosa, corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de droga. Como avalia o trabalho do Ministério Público e dos tribunais nesta matéria e o que deve o Governo fazer e também a sociedade civil para prevenir e combater este tipo de crime. Para participar, já sabe, podem inscrever-se através dos números de telefone que já conhece, 21416 1147 ou 21416 1148. É convidado desta Opinião Pública o advogado Tiago Félix da Costa. Boa tarde, obrigada desde já pela presença nesta Opinião Pública. Começo por perguntar se está a aumentar este tipo de crime relacionado com a corrupção, com a fuga ao fisco, com fraude fiscal, ou de facto o que está a aumentar é o controle e a fiscalização deste tipo de crime? A questão é precisamente essa, eu diria. A corrupção e este tipo de criminalidade são fenómenos das sociedades atuais e a questão é saber justamente se estão a aumentar ou se porventura o que está a aumentar é o controle e esse tipo de investigações por parte das autoridades. Qual é a percepção que tem? Eu diria que talvez estejamos a verificar que em Portugal não existe nenhum tipo de ilícito que não possa ser investigado, independentemente de quem possam vir a ser os seus autores ou os seus participantes. Isto quer dizer que, se há alguns anos ouvíamos na opinião pública dizer que certas pessoas não eram investigadas, certos meios não eram investigados, fossem públicos ou privados, a verdade é que hoje em dia, enquanto cidadãos, devemos ficar confortados por não haver, aparentemente, qualquer exceção no tipo de investigações que são realizadas e, portanto, as autoridades investigam quando entendem que devem investigar e quando têm notícias de ilícitos. Outra questão também é saber, e essa é muito importante, é saber se de facto existe ou não uma atividade ilícita sempre que existe uma investigação dessas mesmas atividades. Ou seja, sempre que vem a público notícias de uma investigação como esta... Assume-se como certo o crime, a prática do crime, é isso? Como certo. Há aqui uma precipitação, é isso que está a dizer? Sim, eu julgo que nós devemos ter consciência de que qualquer cidadão pode ser envolvido numa investigação criminal. Basta exercer uma profissão,
trabalhar, falar com pessoas. Qualquer um de nós está sujeito a ser envolvido numa investigação criminal pelo simples facto de exercermos, por exemplo, a nossa profissão. E, portanto, quando as autoridades investigam, e mesmo até quando constituem pessoas arguidas, isso não pode significar, e temos mesmo de combater essa ideia, de que as pessoas são automaticamente, por um lado, culpadas e, por outro lado, são automaticamente criminosas. Porque o conceito de criminoso deveria ser alguém que pratica e que se dedica à vida do crime, e não tanto alguém que possa, por um lado, estar envolvido numa investigação e num processo, e, por outro lado, possa até vir a ser condenado. O facto de errarmos uma vez não pode servir para, através da mediatização dos processos, condenarmos a pessoa para todo o sempre. Portanto, se a pessoa, no final de todo o processo e do julgamento, é considerada culpada, cumpre a sua pena e tem que voltar à sua vida. Em princípio, quando falamos de criminalidade económica, sobretudo, temos que ter este cuidado para não estigmatizar as pessoas que participam ou que se veem envolvidas neste tipo de investigações. Ou seja, na sua perspectiva, o que se deve privilegiar, acima de tudo, é que as instituições estão a fazer o seu trabalho. Exatamente. É preciso verificar que temos sido confrontados nos últimos anos com inúmeros processos. Ultimamente, nas semanas mais recentes, temos sido confrontados com processos talvez menos habituais, ou pelo menos que não temos tanta notícia, relativos a investigações de agentes da autoridade e, neste caso, a funcionários da administração tributária, aparentemente, e temos que encarar isso com naturalidade. Ou seja, existe uma investigação, existe uma eventual notícia de um ilícito, uma suspeita por parte das autoridades, e as autoridades, nomeadamente o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, estão a fazer o seu trabalho. As pessoas que forem constituídas arguidas poderão exercer os seus direitos e o processo desenrolar-se-á até chegar ao seu final. E no seu final, sim, veremos se as pessoas, de acordo com as regras que estão estabelecidas na lei, são ou não culpadas e devem ou não cumprir uma pena pelos crimes que tenham eventualmente cometido. Essa lógica precisa desmistificar um pouco. A existência destes processos tem que começar a ser vista como uma coisa normal. A existência do processo, não quer dizer a prática do crime, obviamente, tem que ser começadas a ver como algo normal e devem-nos descansar, diria como cidadão, devem-nos descansar porque as autoridades estão a atuar. Estou a fazer o seu trabalho. Quais são, na sua opinião, os maiores impedimentos a que haja um maior controlo e fiscalização de crimes económicos no combate à corrupção? Olha, referiu há pouco que devemos, porventura, refletir sobre, por um lado, a prevenção e, por outro lado, o combate. Começando pela prevenção, eu acho que temos, enquanto sociedade, que refletir porque é que estes fenómenos existem e se têm ou não menor ou maior intensidade. Passo a explicar. A corrupção, a existência deste tipo de crimes associados à criminalidade económica, são um fator estatístico. Existem, independentemente de saber se são investigados ou não, eles existem nas nossas sociedades. Poderemos discutir se os países no sul da Europa têm culturas mais propensas à prática destes atos, mas a verdade é que eles existem e não há nenhuma sociedade livre deste tipo de crimes. E, portanto, eu acho que importaria refletir bastante, nomeadamente quando estamos, como aparentemente é o caso hoje, a falar de funcionários públicos, devíamos refletir sobre como combater esses fenómenos. E não se combatem, na minha opinião, esses fenómenos apenas pela dissuasão. Temos que pensar o que é que leva um funcionário público, por exemplo, a praticar um ilícito, que pode ou não ser crime, não estamos em condições de avaliar. Mas, fazendo essa reflexão, talvez possamos evitar práticas que todos nós, em geral, condenamos. Mas o que é que, no seu entender, por exemplo, pode levar um funcionário público, neste caso a autoridade tributária, a participar num esquema destes? Enfim, neste caso eu não posso supor ou sequer opinar, porque não conheço o caso, nem sei, o processo está, como referiu, em segredo de justiça, mas em geral o que leva as pessoas a cometer este tipo de crimes é a necessidade de obter outros rendimentos ou de obter lucro. E, portanto, normalmente, na criminalidade económica, a motivação do agente é o lucro. E, portanto, devemos refletir, por exemplo, se aumenta o risco da existência deste tipo de criminalidade. Quando os salários são baixos, relativamente a determinado cargo. Acho que temos que refletir sobre isso enquanto sociedade, se queremos mesmo evitar este tipo de criminalidade, sobretudo na esfera pública, porque eles também podem acontecer na esfera privada.
Por outro lado, quanto ao combate, eu diria que temos em Portugal repensar, e quando digo repensar, não é alterar leis. Cada vez que há um problema, ou se identifica um problema, altera-se a lei. A questão não está tanto Não passa na por lei. aí? Pode passar, em certos casos, pode passar, mas eu dou-lhe um exemplo. As equipas do Ministério Público são constituídas essencialmente por magistrados. Os magistrados desempenham, segundo a lei, determinadas funções, mas há outro tipo de funções que são úteis ao exercício da sua atividade e que, porventura, não existem recursos para as ter. Dou-lhe exemplos muito simples. Os magistrados do Ministério Público, como nós, advogados, muitas vezes precisam de traduções, precisam de transcrições de documentos, precisam de pessoas que lhes façam pesquisas. E eu acho que é verdadeiramente necessário repensar, quem diz os magistrados, diz, por exemplo, em relação aos juízes, temos que repensar o sistema na sua globalidade e temos que dotar as autoridades, neste caso da investigação criminal, dos meios próprios. E quem diz este tipo de meios, diz outros meios que estão dependentes, em geral, E, portanto, a falta de meios é um dos grandes problemas. A falta de meios é um dos grandes problemas, porque temos cada vez mais know-how, temos cada vez uma política criminal que se dirige para o combate, é uma opção da política criminal, o combate a este tipo de criminalidade. Temos também que perceber que o Ministério Público, os órgãos de polícia criminal, etc., precisam sempre de meios para atuar. E quando falamos de meios, falamos só nos meios económicos, mas também recursos humanos e até, eu diria, recursos organizacionais. O que é que eu quero dizer com isto? Devemos repensar a forma como um magistrado trabalha e é responsável pelo trabalho que produz, pela investigação que produz, mas se calhar precisa de outro tipo de meios, de equipas, de estruturas de apoio que lhe permitam realizar o seu trabalho. Tiago Félix da Costa, já voltamos a falar. Vamos ouvir o que os espectadores da SIC Notícias têm a dizer sobre o tema desta tarde do Opinião Pública, o combate à corrupção e as recentes operações da Polícia Judiciária, nomeadamente a Operação Aquiles e a operação desta terça-feira, a Operação Tax Free, que para já tem 15 pessoas detidas, entre eles pessoas que ocupavam cargos de chefia em algumas repartições de finanças da zona da Grande Lisboa. Vamos começar por ouvir Quintino Silva, é reformado e vem-nos de Lisboa precisamente. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu estou a falar de Paredes de Courão, não é de Lisboa. Fica a retificação, então. Era essa a indicação que eu tinha. Então, foi engano. Olha, sou jornalista. Eu queria saudar a Polícia Judiciária pela purga interna, porque há coisas que a corrupção só cresce quando a passividade das autoridades é notória. Graças a Deus, nos últimos tempos, temos que dizer que começa a haver uma luz ao fundo do túnel. Se as autoridades começarem a atuarem, a corrupção, as pessoas que se prestam para isso, vão começar a ter mais receio. Por isso, devemos saudar a Polícia Judiciária por esta ofensiva. E a ofensiva, é claro que só acontece, isso não tínhamos dúvidas nenhumas, porque instruções de cima as pressionam. Da mesma maneira, quando a gente nota que passou anos sem ninguém se mexerem, é porque alguém por cima disse, vão-se entretendo por aí. Portanto, eu estou muito contente por ver que isto pode começar agora a luz ao fundo do túnel. E com respeito à corrupção, que aí o Sr. Doutor disse muito bem, a corrupção não existe só no setor público. Eu fui funcionário médio numa empresa, em empresas grandes de construção civil, e ninguém imagina as pressões que há das empresas se roubarem umas às outras com funcionários influentes. Por exemplo, eu tinha alguma influência, todas as faturas que apareciam numa obra tinham que ter a minha assinatura. E não quero saber que eu hoje podia ser rico. Também podia estar preso, não é? Portanto, a corrupção é uma coisa transversal à sociedade. E se não houver realmente assim magistrados do Ministério Público e a Polícia Judiciária que nos dão a mão.
Quintino Silva, muito obrigado então pela sua opinião, aqui a saudar estas operações levadas a cabo pela Polícia Judiciária. Quintino Silva, que nos fala de paredes de cora, fica então feita essa retificação. Vamos avançar, ouvir agora o José Fernandes, é técnico de telecomunicações e está a ver-nos no Seixal. Boa tarde. Olá, muito boa tarde para si e também para o seu convidado. Ninguém duvide que isto é a ponta do iceberg, se a Polícia Judicial quiser. Se a senhora for ao site das finanças, vai verificar milhares e milhares e milhares, desde clubes de futebol, a grandes empresas, a particulares, 100, 200, 300 mil euros ao fisco. Sabe que as grandes empresas fogem ao fisco e quando se vêm apertadas, dão insolvência nas empresas. Não pagam ao fisco, vão sacar mais uns milhões a fundo perdido e abrem novas empresas. O outro nome dentro do mesmo ramo funciona. E agora vou dar 3 casos simples de pessoas pobres, como eu. Eu aí há uns anos recebi uma carta das finanças a dizer que os meus bens iam ser penhorados por falta de pagamento de IMI 5 anos antes. E eu fui às finanças aqui de Seixal. E então, isso já está em contencioso, já vai para tribunal, o senhor vai ter que pagar tudo. Diga, senhor, mas eu não devo nada de IMI, às finanças, não devo nada, sempre tenho pago. Tem o documento, diga assim, realmente agora com 5 anos, mas o senhor é obrigado. Realmente é verdade, somos obrigados. Eu encontrei o documento. Quando lá cheguei, entreguei o documento ao chefe da repartição de finanças, mandei chamar as pessoas, diga assim, está aqui o documento que eu paguei na repartição de finanças de Abrantes. E agora, porque é que o meu dinheiro que eu paguei não está aqui na vossa base de dados? É o primeiro caso. Há milhares de casos desses, são milhões de euros por ano que são desviados. Porque é que o meu dinheiro não estava lá? Eu tinha o documento como o paguei. E é por isso que eu pago sempre agora em multibanco. Que é que se perder um documento, tenho o documento do multibanco do pagamento das finanças. O segundo caso também foi aqui também, no Seixal, a Mora. A minha filha recebeu há 2 ou 3 anos também penhora do imóvel, a penhora de bens, do ordenado, e ela toda desorientada, disse, ó pai, então mostrou a pagar, paguei no dia 10 de setembro, que era a segunda fase. Paguei no dia 10 de setembro, então mas tenho aqui uma carta datada de 23 de outubro das finanças a dizer que vão penhorar os bens porque ainda não paguei. Eu cheguei ali, 3 pessoas, ninguém encontrava na base de dados o meu pagamento. E eu mostrei do multibanco, o meu pagamento tinha sido feito. Porque é que o meu dinheiro não entrou lá. Outro, por exemplo, imposto único de circulação, e há 2 anos, creio que foi em 2014, sabem que houve um grande problema aí, houve centenas de milhares de pessoas que tiveram que pagar o ICI. Porquê? Porque as pessoas deitam os papéis fora, não deviam deitar, porque creio que tem 4 anos para guardar, mas há aqui um vizinho meu que guarda tudo e também recebeu uma carta para pagar. E fomos lá ao Seixal, quando ele lá chegou, mostrou o documento que tinha pago o imposto de circulação do ano, que acho que era 2009 ou 2010, dizia assim, pois é que houve um problema aqui com o computador. Olha, são quantas centenas de milhares de euros, se não foi milhões de euros, desapareceram da base de dados das finanças e se calhar desapareceram realmente da Receita Fiscal. Boa tarde, felicidades. Isto são só exemplos de gente pobre. Agora vejam aos ricos o que se passa. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada a nós, José Fernandes, por ter participado neste Opinião Pública e também ter dado alguns exemplos dos casos que estamos a falar. Vamos agora seguir para outro espectador, neste caso espectadora, Ana Maria Luz, é reformada e vem-nos de Lisboa. Boa tarde. Olha, boa tarde. Portanto, eu já há bastante tempo que ouço no setor empresarial, de facto, que há situações análogas a estas que estão a acontecer agora. Portanto, não há novidade sobre isto e mais, eu iria apelar para que se fizesse uma investigação também sobre os concursos públicos. Concursos públicos que são de fachada. E era bom que se verificasse o que é que se passa com os concursos públicos, que têm também a ver com as empresas. Portanto, é a minha sugestão. Veja-se o que se passa com os concursos públicos. Obrigada. Obrigada, Ana Maria Luz. Fica então feita essa sugestão aqui no Opinião Pública. António Silva é funcionário público e vem-nos de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. Eu nem vos vou roubar muito tempo, mas realmente gostei daquele do José Fernandes. Isto aqui, para mim, há 2 coisas, é os ricos e os pobres. Nós, os pobres, ainda, acho que foi há 2 anos, esqueci-me de pagar o ICC do carro, uma semana de atraso vem logo 25 euros de juros. Isto uma semana de atraso, 25 euros de juros. Eu realmente, e depois olhamos para estes casos agora de Panamá,
e começas a ver realmente assim, isto realmente compensa ser rico e fugir aos impostos e meter o dinheiro todo lá fora, porque estes senhores nunca são incomodados, nunca recebem cartas das finanças, nunca recebem cartas da Segurança Social a dizer que eles vão pagar o ordenado, nunca recebem nada. Inclusive, até têm lá para vir para a televisão a dizer, não, meu amigo, olha, eu expliquei ao juiz porque é que ia meter o dinheiro fora. É porque eu tinha uma dívida ao BES e essa dívida era de 12 milhões de euros e eu, para não ficar sem nada, eu meti o dinheiro lá fora. Pronto, e não acontece nada. Mas agora eu não estou a culpar aqui a Polícia Judiciária nem o Ministério Público. Eles, coitados, fazem aquilo que eles podem e aquilo que está escrito. É a lei. Eles cumprem a lei, os juízes cumprem a lei. Agora, a mim o que me causa transtorno é que andamos a discutir isto há 40 anos, sempre uma coisa da corrupção, mas, quer dizer, nada se faz. Uma coisa que para mim, eu fico às vezes assim, isto realmente, quer dizer, a quem interessa este lamaçal todo, as pessoas andam aqui 40 anos a discutir e não chegam a uma conclusão de o que é que seja preciso fazer, o que é preciso fazer, vamos combater, vamos fazer leis para combater a corrupção. É claro que isto não interessa. Quem foge à corrupção? É o Zé da esquina que tem uma mercearia, coitado, que é obrigado a passar a fatura de um café, se não vai lá ao fiscal das finanças e multa logo. Quer dizer, é esse que vai meter o dinheiro no Panamá? Não é. São aqueles que fazem as leis que metem o dinheiro lá no Panamá. E esta coisa do Panamá é muito engraçado. Porque isso não é novidade nenhuma. A novidade do Panamá é a comunicação social fazer disto uma novidade. Porque toda a gente já sabia disto há 20 ou 30 anos atrás. Olha, toda a gente, eu acompanho os fóruns destes vários fóruns que se fazem nas televisões. Eu só vejo combate à corrupção há 30 anos atrás. Continuamos tudo na mesma, as coisas continuam na mesma, não há lei, não há nada. Olha, para terminar, deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Recuo 500 anos, eu peço às coisas que recuem 500 anos e façam este exercício. Antigamente, há 500 anos atrás, havia o clero, a nobreza e o povo. Agora é a mesma coisa. Agora, o clero é mesmo, a nobreza, que são os banqueiros e os políticos, e o povo sempre trabalhou para sustentar essa escumalha toda. Muito obrigado. Foi a opinião registada aqui no Opinião Pública pelo espectador António Silva, de Lisboa. Vamos agora ouvir outra opinião. Carlos Martins é funcionário público e vê-nos igualmente a partir de Lisboa. Boa tarde, estamos a ouvi-lo. Olá, boa tarde. Há pouco o seu convidado disse uma coisa muito bem. Muitas vezes estes funcionários é um problema de remunerações. Ou seja, ganharam um pouco ou tiveram estes cortes, mas não parece que seja uma grande desculpa. Porque o grande problema, a meu ver, vem de cima. Repare que nos últimos anos, grandes casos de corrupção que meteram os nossos políticos, altos dirigentes da administração pública, que não ganham tão pouco até quanto isso, mostrem-me um que esteja detido. Temos uma situação tão interessante como aconteceu com o BES, que deu cabo da vida a muitas famílias, e temos a pessoa, o grande responsável, em liberdade. Ele não fez aquilo sozinho. Veja-se o exemplo do caso Madoff, mal comparado, com certeza, mas os bens foram imediatamente congelados. Não! Os corruptos continuam a ser corruptos. E nós só falamos dos corruptos, mas muitas vezes esquecemos de quem corrompe. Só o são porque tudo na nossa sociedade o permite, começando pela nossa classe política. Existe, ou poderão desmentir, que existe maior tráfico de influências do que aquele que existe na Assembleia da República. As mesmas pessoas, os mesmos advogados, os mesmos economistas que fazem leis para combater a corrupção, por exemplo, e outro tipo de leis, estão ao mesmo tempo nas suas sociedades a defender outras posições. Vejam as notícias que há hoje. O nosso Primeiro-Ministro, e não estou a dizer que ele seja corrupto, tem um indivíduo que está a tratar de várias matérias relacionadas com o interesse público, que não é funcionário público, não tem nenhuma relação com o Estado. Vejam um ex-ministro a confirmar que para fugir ao pagamento de uma dívida, não sei se seria devida ou não seria devida, não é essa a questão, mete dinheiro lá fora. Agora, quantos mais há assim? Vão-me perdoar, mas esta malta que foi presa hoje, ou que foi detida hoje, peço desculpa, isto é raia miúda. Nós temos de começar por cima. Veja-se quantos processos de corrupção há, tantos, quantos condenados.
De 0 a quê? A meia dúzia, se tanto. O problema tem de ser, porque nós temos as leis, nós temos os meios. Agora, quando eu tenho acima de mim alguém que é corrupto, eu estou cá por baixo, muitas vezes, com enormes dificuldades. Naturalmente que sou levado na teia. Isto é mau? É mau. Devem ser expurgados da função pública? Devem ser expurgados da função pública? Mas, por favor, expurguem todos. Carlos Martins, ficaram aqui estas várias notas sobre o tema desta terça-feira do Opinião Pública. Muito obrigada por ter participado no programa. Eu vou retomar a conversa com o nosso convidado, o advogado, o Tiago Félix da Costa. Tiago, temos aqui muita matéria, mas eu se calhar vou começar por pedir-lhe um comentário sobre esta ideia geral que ficámos de todos os telefonemas que ouvimos, que é uma ideia de que, de facto, há aqui uma certa impunidade, sobretudo em relação aos grandes crimes económicos, ou seja, pessoas que dizem que pessoas por crimes menores são logo penhoradas e quando se ouve falar em muitos milhões, nada acontece. E essa é uma ideia generalizada, pelo menos a partir destes telefonemas que acabamos de ouvir. É verdade. Eu diria que, infelizmente, ainda é uma ideia generalizada. Em primeiro lugar, importa distinguir uma dívida fiscal, um atraso no pagamento de uma dívida, e os problemas já estão identificados e já têm vindo a ser discutidos relativamente à capacidade da máquina fiscal conseguir distinguir o erro da dívida, por exemplo, e dos casos em que de facto as pessoas não pagaram ou pagaram com atraso, e quando regularizam as situações, por vezes a máquina fiscal continua a persegui-los. E isso é uma matéria que não é do foro de todo, não é do foro criminal. Todos nós já passámos por algum desse tipo de problemas. Agora, relativamente a essa ideia central da impunidade, eu diria que ela, porventura, infelizmente ainda é muito comum, mas é também injusta. Injusta em que sentido? Justamente no sentido que eu referi no início da nossa conversa, de que já não podemos dizer hoje, parece-me, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, com todos estes processos que, digo e repito, a maior parte deles ainda não chegaram ao fim, e portanto nós não podemos ser um juízo sobre a culpabilidade das pessoas que estão envolvidas nos mesmos, mas a existência de processos que investigam desde altos responsáveis ou ex-responsáveis do Estado português, empresários, responsáveis de institutos públicos. Enfim, temos exemplos para todos os gostos. Sim, mas o que estas pessoas dizem nos telefonemas é que de facto são investigadas, mas depois nada acontece. Eu não sei se nada acontece. Temos vários processos, enfim, não é preciso dar-lhe um exemplo concreto, mas temos vários processos que já acabaram com condenações. E sobre isso eu gostaria de dizer o seguinte. Qualquer pessoa que é julgada por outra pessoa. Portanto, já não estamos no século XVII ou no século XVIII, em que o juiz era entendido como a mão de Deus. E, portanto, se os homens julgam uns aos outros, têm que o fazer de acordo com regras pré-definidas e regras que são instituídas democraticamente. E, portanto, se nós, enquanto sociedade, estabelecemos que os julgamentos têm que obedecer a um conjunto de regras pré-definidas, para nos podermos, afinal de contas, julgar uns aos outros, então temos que respeitar que essas regras pressupõem, por exemplo, a demora de tempo. Os processos demoram um tempo, as defesas precisam de analisar a prova que a investigação ou que o acusador refere como sustento para uma determinada imputação ou uma determinada acusação. As defesas têm que fazer o seu trabalho, o processo tem um conjunto de fases previamente determinados e, independentemente, em cada caso concreto, existirem mais ou menos demoras que podem ter variedíssimas explicações, importa perceber que, tanto em Portugal como em qualquer outro país, mesmo aqueles que tomamos como exemplo da celeridade, os processos, nomeadamente os processos de crime, pela gravidade que implicam e pelas restrições que podem implicar para quem está envolvido, demoram um tempo. E isso é preciso ver com naturalidade. Eu diria que, enquanto portugueses, temos esta tendência para generalizar. E essa generalização poderia ser, quanto a mim, mais compreensível há uns anos atrás. Hoje em dia verificamos que ninguém está salvaguardado da possibilidade de ser investigado no âmbito de uma investigação criminal.
Tivemos aqui também um telespectador, aliás o primeiro, Quintino Silva, que dava um exemplo da pressão que sentiu, nomeadamente na área da construção civil. Diz que estes casos de corrupção eventualmente não se passam apenas no setor público, mas também no setor privado. Não há aqui também uma questão de mentalidade que tem que ser modificada? Sim, estou completamente de acordo. A questão da corrupção e, noutra medida, a questão dos critérios, por exemplo, que são utilizados a nível empresarial, a nível das nossas escolhas, enquanto profissionais ou enquanto cidadãos, tem muito que ver com a mentalidade ou noutra formulação, com a cultura. E, portanto, eu acho que temos que também, ao nível da prevenção, temos que também refletir como é que podemos mudar a cultura de um país. Eu diria, enfim, não sou especialista na matéria, mas eu diria que a cultura só se pode mudar com a educação, com a vivência, com a experiência, com o conhecimento do mundo, de como o conhecimento de outras mentalidades e de outras culturas. Porque, de facto, por muitos meios que se possam encontrar, e eles são necessários, para combater a corrupção, por muitas leis que se façam, nada vai mudar a cultura e a mentalidade. E isso não se faz de uma hora para a outra? Não, seguramente. Tiago Félix Acosta, vamos fazer uma nova pausa na nossa conversa. Vamos dar a voz aos espectadores da SIC Notícias. Sofia Menino está a ver-nos de Montijo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, estamos a ouvi-la. Boa tarde. Olha, eu sou reformada, eu tenho DPOC, sou reformada por invalidez, trabalhei sempre com tintas e é o seguinte, eu ultimamente tenho estado internada, ocorre que eu deixei de ter a minha isenção devido a não ter entregado a declaração de IRS a tempo oportuno e deixo aqui uma mensagem, um alerta a todos os ouvintes que se depois de não entregarem a sua declaração em tempo oportuno, têm que voltar a pedir. Estou assim? Estamos a ouvi-la. Pode continuar. Têm que voltar a pedir a sua isenção. Acontece que eu fui obrigada, devido à minha reforma não ser o suficiente, depois de vários tempos hospitalizada, eu coetei-me a trabalhar como trabalhadora independente, mas, entretanto, voltei a ser internada e não pude, de maneira alguma, exercer, portanto, a atividade. Eu pedi, não declarei a zeros, como havia de declarar, porque tinha que declarar a zeros, pelo menos, nos primeiros 2 trimestres. Eu acompanho-me atualmente o oxigênio 24 horas por dia. Eu fui à repartição das finanças do Montijo, expus o caso, disse que devido à baixa da atividade, dei baixa da atividade. Entretanto, aparecem penhoras. Eu só pergunto, como é que é possível penhorarem reformados, irem à reforma dos contribuintes, pessoas que descontaram uma vida inteira. Eu descontei durante muitos anos. Quer dizer, eu não consigo compreender como é que é possível descontarem dos reformados algumas coimas, algo que não foi declarado, e vão diretamente às reformas descontar, e continuam a existir corruptos, pessoas de bem, entre aspas, e senhores empresários que fazem grandes paraísos fiscais, e eles nada se vai buscar. Pronto, fica aqui a pergunta. Sofia Menino, ficou então aqui registada a sua indignação num dia em que estamos a falar neste programa na Opinião Pública de combate à corrupção. Vamos avançar, ouvir outro espectador, João Silva, é vigilante e fala-nos da Pontinha. Boa tarde. Ora, muito boa tarde para a senhora jornalista. Muito boa tarde para a senhora jornalista. Muito boa tarde. Muito boa tarde para a senhora jornalista e para o seu convidado. Ora, eu simplesmente queria, dizer que a corrupção sempre houve, nós sabemos, não é? Da agora. E daqui costuma-se dizer, o dinheiro compra tudo, se não compra é a doença e a morte. Mas a corrupção sempre houve e sempre haverá. Porque, basicamente, nós tivemos estes 4 anos ou 5 anos a nível de sociedade parados, nem assim, acabou-se com a classe média, ora ficou a classe e a classe pobre, ora, portanto, as pessoas, como é que é de explicar, as pessoas não têm poder de compra, como o seu convidado disse, que talvez houvesse mais, devia-se dizer que havia mais corrupção, caso dos salários da função pública.
Olha, como eu sou vigilante e trabalho com dinheiro, todos os dias trabalho com dinheiro, nunca se me agarrou nada às mãos, tenho dificuldades, porque os nossos ordenados são muito baixos, trabalhamos 12 horas, muitas vezes nem recebemos, porque há muitas empresas chamadas de dono de escadas da segurança privada, mas uma coisa digo, o dinheiro compra tudo. E, como eu tinha dito, a corrupção continua sempre. Vai sempre continuar. É a mesma história como agora nós falamos de refugiados que vêm para Portugal, têm casa, chegam cá, têm casa, e não sei o quê. Concordo com isso, que um dia para amanhã pode-me acontecer a mim, ou à minha família. Não sou contra isso. Mas simplesmente há uma coisa, nós também temos que pensar nas pessoas de cá, porque houve pessoas, sim senhora, que ficaram de ver empréstimos, não é mentira nenhuma, todos os dias vimos, ou pessoas que ficaram de ver um exemplo, eu tenho um colega meu, ficou desempregado, devia cerca de 8 mil contos da casa, com uma criança, ele estava desempregado e a mulher, tiraram-lhe a casa, ficou sem casa, teve a viver na rua, está-me a compreender? Ora, portanto, eu acho que nós também devíamos de olhar, muitas vezes, para as dificuldades das pessoas em poderem pagar, porque nós sabemos que isto é uma grande volta, não é? É a mesma história. O dinheiro que havia antigamente continua a haver na mesma. O dinheiro não evaporou. João Silva, ficou o essencial da sua participação. O João Silva aqui a vincar as dificuldades que há no combate à corrupção. Seguimos em frente. Eugênio Matos é comerciante e está a ver-nos do Barreiro. Boa tarde. Muito boa tarde. Olha, eu não quero roubar muito tempo. Boa tarde à senhora e ao seu convidado. Não quero roubar muito tempo, até porque nestes programas as perguntas deviam ser muito concisas. E eu ouvi uma pergunta que a senhora jornalista formulou ao seu convidado e só por essa pergunta resolvi ligar e intervir, porque de facto em todas as conversas que vão cair na corrupção terminam sempre desta forma. E mais concretamente é o seguinte: a senhora jornalista perguntou ao seu convidado que na opinião dele, quais eram as razões do fenómeno da corrupção. E a resposta que eu ouvi do seu convidado, com a qual a senhora jornalista concordou, é sempre a mesma. É que, de facto, os vencimentos das pessoas são baixos. E, de facto, nós vamos olhar para o fenómeno da corrupção e depois vemos na televisão e lemos as notícias e, de facto, as pessoas que nós vemos que se deixam corromper, olhamos para elas e, por a nossa experiência de vida, vemos que é tudo gente que ganha o ordenado mínimo ou pouco mais. As pessoas todas que aparecem na televisão ou nos jornais é tudo gente que ganha muito pouco. Eu acho que as pessoas se deixam corromper é para a ganância, é para a aquisição de bens de luxo, é para comprarem coisas que não têm a possibilidade de outra maneira, ou então são para grandes verbas que nós temos até dificuldade de algumas vezes de as pronunciar. E, de facto, a resposta é sempre a mesma. São os ordenados que são baixos. Quer dizer, todas as pessoas que ganham pouco são ladrões ou são corruptos. Eu acho que isto é uma injustiça e gostaria que tanto a senhora jornalista como o seu convidado se fizessem a favor, que fizessem um comentário a isto, porque acho que é uma injustiça para as pessoas que ganham pouco. Eugênio Matos, muito obrigada por ter participado nesta Opinião Pública e ainda bem que temos a hipótese de esclarecer que ninguém concordou com o facto de pessoas com salários baixos isso ser um justificativo para a corrupção. O que nós estivemos aqui a analisar são os factos que podem estar eventualmente na origem de atos de corrupção e os baixos salários são eventualmente um dos motivos que poderá levar algumas pessoas a praticarem este tipo de crimes. Creio que ficou muito claro essa perspectiva. Já vamos ter a oportunidade também de falar com o nosso convidado, o advogado Tiago Félix da Costa. Vamos ouvir mais uma opinião. Filipe Alves está